Oi gente, Roberto Rillo Bíscaro aqui. Nesta parte do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há umas 3 décadas para falar sobre temas correlatos que possam cair em vestibulares, possam cair no Enem. Hoje falaremos sobre a primeira geração do romantismo no que tange a poesia. Assim como em Portugal, o romantismo aqui também foi dividido em 3 fases, tá? A primeira fase, que também é chamada de fase indianista, foi de 1836 até 1852. O que é bom você fazer é o seguinte, como ferramenta didática. Existem algumas características do romantismo que se mantêm nas 3 gerações, tá? O egocentrismo, a idealização da mulher, a evasão, né? Fuga, que pode ser na natureza, no sonho, na morte, tá? É melhor então que você veja os vídeos e assim, leia a teoria das características gerais, saiba bem as características gerais do romantismo. Aqui, por exemplo, no canal existe um vídeo sobre as características gerais. E daí, para cada geração, você lembre que existe uma peculiaridade. No caso dessa primeira geração, indianismo. Então, aí tudo que você perceber que for relacionado com temas de índio, então regionalismo, folclorismo, não está tudo mais ou menos ligado? Se aparecer uma questão dessa no vestibular ou no Enem, que tiver lá essas palavras, você pode, isso deve ser da primeira fase, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, tá? Eu agradeço bastante. O maior poeta desta primeira fase foi o Gonçalves Dias, mas eu vou fazer vídeos separados para alguns dos poetas do romantismo. Então, aqui a gente vai ficar só nas características gerais da primeira fase. O que é diferente, o que é específico da primeira fase? Já falei, indianismo. Antes de comentar um pouco mais sobre isso, a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. Às vezes pode aparecer em alguma questão, algum texto, uma coisa assim, ó, teoria do bom selvagem. Então você vai ter que lembrar que isso é uma teoria do Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês do Iluminismo. Resumindo, em que o Rousseau acreditava? Ele acreditava que o homem nascia bom, tá? O homem primitivo, portanto, ele era bom. Por que o homem primitivo? Porque o que corrompe o homem, o que nos corrompe é a sociedade, são as normas sociais impostas, são a necessidade que a gente tem de ter propriedade. Ele falava que o homem isolado e o homem na natureza, ele é bom, tá? Então, essa é uma das explicações do porquê que muitos românticos, não só aqui, valorizavam o simples, o rústico, o folclórico, o regional, né? Por conta dessa crença que os românticos tinham de que quanto mais primitivo, quanto mais isolado da sociedade, melhor a pessoa seria, tá? No Brasil, a gente tem que lembrar de um dado muito importante. O nosso romantismo, essa primeira fase foi de 1836 a 52, certo? Foi um período pós-independência, então o nacionalismo estava muito alto aqui, chamado de nacionalismo ufanista, às vezes, tá? As pessoas e os escritores queriam criar, né, cunhar uma identidade brasileira. O que era ser brasileiro e quem era brasileiro, né? O homem branco, além de ser civilizado, então estragado, né, dentro da teoria do bom selvagem, ele era um representante dos europeus, né? Os negros vinham de outro continente. E tinha mais um elemento, pessoal. Naquela época tinha gente que nem acreditava que negro era gente, né? Então, o índio era a pessoa que estava aqui no Brasil,
no território brasileiro antes de os portugueses chegarem. Então ele atendia a duas necessidades, vamos dizer assim, né? Ele era selvagem, ele estava em contato com a natureza, então, por essa teoria do bom selvagem, ele era inerentemente bom, ingênuo, inocente e tal. E era daqui do Brasil, então ele era o elemento nosso, o elemento do nacionalismo. Por isso que vários dos escritores, o Gonçalves Dias principalmente, nesta primeira geração, escolheu o índio como o herói nacional, tá? Só que um herói moldado muito como se fosse um herói de novelas de cavalaria europeia, né? Porque também essa literatura, a gente não pode esquecer, né, que ela deixava de lado todo o extermínio dos índios, era tudo idealização. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei, você vai ter que saber os elementos gerais do romantismo e ver que em cada período houve características próprias. Mas as características gerais, aquelas guarda-chuvas, elas estão em todas. Porque o índio, essa valorização do índio nessa primeira fase era idealização, né? E na verdade era um escapismo, era também fuga para um passado místico, né? Olha lá, tá vendo? Uma característica do romantismo que é a fuga, tá lá, a evasão, né? E também o jeito de não tratar do tema histórico que era o extermínio dos indígenas, tá? Além dos índios, também foi muito valorizada a nossa natureza, né? Que era exuberante, bela. Então, você tem lá os poemas do Gonçalves Dias. Nossa, é uma pura exaltação ao primeiro contato entre os portugueses e os índios, né? Super exaltando a bravura dos índios, a inocência, a força dos índios, ao mesmo tempo que a nossa natureza, tá? Outro elemento muito importante da primeira fase, né, além do nacionalismo ufanista, do indianismo, da valorização da nossa natureza, é o saudosismo, né? Alguns poetas falavam lá dos meus 8 anos da aurora da minha vida, que não volta mais. Então também, às vezes você vê em questões de vestibular, uma outra característica da primeira fase, não é específica da primeira fase, mas tanto é que o nome, né, que a gente dá da primeira fase é indianista, mas ela é bastante comum em alguns poemas, que é essa evasão na infância, esse saudosismo, né? A evasão na infância, gente, que também tem alguma coisa a ver com a teoria do bom selvagem, sabe? Porque a infância também é o período em que a gente ainda não está tão moldado pelas leis sociais, é um período que idealizadamente é pensado como um período mais inocente, blá blá blá. Então, uma das razões pelas quais se fugia para a infância também era por conta de ser um período mais inocente, que a gente vê até hoje essa idealização, né? Às vezes, quando eu era criança, as coisas eram mais inocentes. Né? Não eram as coisas que eram mais inocentes. Era você que era mais inocente e achava que as coisas eram inocentes. Tá? Então, ó, nacionalismo ufanista, indianismo, necessidade de achar um herói nacional, que não podia ser negro, não podia ser branco, tinha que ser um índio porque ele estava aqui, parecia ser um bom selvagem. Exaltação da nossa natureza e saudosismo. São essas as características específicas da primeira geração poética do romantismo. Muita coisa, né, gente? É só estudar que você consegue dar conta. Eu já estou quase me aposentando. Agora é a vez de vocês, né? Tchau!